época de festivais de verão, o Porque o Saber não ocupa lugar, e esteve à conversa com alguém responsável por muitos destes eventos aqui nos Açores. A trabalhar há algumas décadas no audiovisual, o nosso convidado diz que o momento áureo da sua carreira foi quando fez o som da voz do Papa João Paulo II a quando da sua visita à Ponta Delgada. Ora, veja de quem falamos. O Ricardo é nascido, criado aqui em Vila Franca, fez os seus estudos até no externato e depois foi para o liceu e licenciou-se em ensino básico, certo? Sim. Como é que foi essa experiência de... Porque é que quis ser professor, no entanto não exerce? Eu gostava de ir para o continente, tirar um curso, tinha que fazer cá o 6º e 7º ano e ir para o continente. Mas era um bocadinho rebelde e o meu pai achou que eu devia seguir a profissão dele, convenceu-me nesse sentido, se bem que eu percebi que era para ficar cá em São Miguel, como se podia tirar o curso aqui, portanto não havia cá a universidade, mas o único curso que se podia tirar cá era o magistério primário. Pronto, gostei muito do curso, foi muito interessante, só não comecei a lecionar porque fui colocado no Faial da Terra. Naquela altura, o Faial da Terra era uma terra que o autocarro deixava as pessoas cá em cima e o professor tinha uma senhora velhinha que eu ficava em casa da senhora velhinha e eu fui lá e disse, Ana, vem para aqui. Então, como já referiste, então, pronto, passou ao lado da carreira de professor por causa do Faial da Terra. Sim, sim. E surge então o convite da Companhia de Seguros Açoriana para abrir aqui o escritório. O escritório em Vila Franca. Eles quiseram abrir um escritório em Vila Franca, eu tive o convite nessa altura. Veio mesmo a calhar porque eu, como não queria lecionar logo, devido ao Faial da Terra, pedi uma exoneração. Trabalhei um ano na Ribeira Grande para aprender, para estagiar, e em 1981 abrimos o escritório de Vila Franca, onde eu fiquei até 91. Eu deixei de ser profissional da Companhia de Seguros Açoriana, montei um escritório por minha conta, como mediador, e continuei sempre a trabalhar em seguros. E mantive a maior parte das empresas grandes da vila, continuaram a trabalhar comigo até, ainda hoje em dia trabalho. E até teve um acidente aparatoso. Sim, pronto. Eu vendi a minha carteira, sim, eu vendi a minha carteira em 2018, devido a um acidente que tive. Vendi a carteira, mas continuei, para me manter ocupado, continuei a dar apoio a algumas empresas que eram minhas. A partir de uma certa altura, mais ou menos coincidente com tudo isso, quando deixa os seguros, o Ricardo começa então a sua vida no rally, que foi uma época importante da sua vida. Sempre fui apaixonado por automóveis, desde pequenino. E o Luís Rodrigues, mais conhecido por Finn, sempre foi apaixonado por automóveis. E nós, na nossa juventude, tínhamos muitas aventuras com os carros dos nossos pais, enfim. E combinámos, quando fosse possível, nós compramos um carro e fazer competição. Pronto, aconteceu em 1982, nós compramos um carro a meias e fizemos o nosso primeiro rally. Cá em São Miguel. Chegamos ao fim do rally, tivemos uma boa classificação e decidimos arranjar patrocínios para fazer o campeonato regional. Naquele mesmo ano? Naquele mesmo ano. Assim foi. Corri com o Finn ainda 4 anos. Por aí. Navegador. O que é que faz o navegador? Pronto. Na altura que comprámos o carro, nós não sabíamos quem é que ia ser o piloto ou quem é que ia ser o navegador. Sim. Nós fomos experimentar. Eu queria conduzir, o Finn também queria conduzir. Só que isso é assim, nos rallies tem que haver 2 pessoas. Sim. Uma o piloto e outra o copiloto. Acontece é que nas nossas experiências, nós chegamos à conclusão de que eu tinha mais jeito para copilotar do que o Finn. Ok. Pronto, e então, isso é assim, tem que haver uma boa camaradagem e um bom entendimento. Se eu era melhor a dar notas e ele era melhor a conduzir, o resultado seria melhor para nós dois. E ao contrário do que se pensa, os pilotos também precisam de uma certa preparação física. Vocês faziam essa preparação? Exatamente. É assim, hoje em dia isso é levado muito mais a sério do que naquela altura. Sim. Naquela altura a gente gostava muito de beber copos, comer bem, e agora éramos muito novos e tínhamos a nossa preparação. Claro. Pronto. Claro que hoje em dia o piloto começam logo desde
novinhos a ter uma alimentação regrada, a fazer ginásio. E nós naquela altura não fazíamos nada disso. Mas também os moldes que hoje se faz rally não tem nada a ver com... Vocês praticamente quase que pagavam para fazer exatamente. rally. E treinávamos, e era uma festa. Nós treinávamos um mês antes do rally, hoje em dia isso é proibido. Hoje em dia ninguém treina, eles treinam durante horas os troços. Entretanto, como disse, e bem, a carreira, o papel de navegador coube-lhe bem, porque foi campeão de navegadores em 1984. Exatamente. Eu fui campeão de navegadores, mas não fui com o fino. Sim. Ou seja, eu fui campeão de navegadores e o piloto era um piloto que não corria comigo, foi o Horácio Franco. E como é que se consegue fazer isso? É porque eu fiz os ralis todos com o fino, consegui pontuações que me deu o campeão, a ser campeão, e o Horácio, como me deu de navegador durante aquele período, ou seja, aquela temporada, o navegador dele não conseguiu a pontuação, e então, quando fui receber o troféu do campeão, fui eu e o Horácio Franco, mas nós não corríamos juntos, eu corria com o fino. Que engraçado. Pronto, isso foi em 84. Eu sou convidado para correr com o Horácio mais tarde. Pronto. O Horácio Franco foi um ícone do rally. Sim, e não se pode falar do rally sem falar do Horácio Franco. Sim. Como era a convivência com o Horácio Franco? O Horácio Franco era um piloto muito frio, muito à frente de todos os pilotos de cá. Portanto, era um piloto, a meu ver, a nível nacional. Aliás, todas as experiências que ele fez a nível nacional foi sempre um piloto muito igual aos pilotos nacionais. Um piloto muito experiente. Aprendi muito com o Horácio. Quantos anos a trabalhar com ele? 2 anos, tive 2 anos com o Horácio. Depois do Horácio, volta a correr com outro vilafranquense, Roberto Couto, em 1995, e numa das provas tem um acidente aparatoso. Muito grave. Portanto, sim. Como é que foi? É assim, nos ralis, como eu já disse, a gente treinava um mês antes, havia muitos acidentes. Nós não tivemos o acidente na prova, tivemos o acidente a testar o carro. E quando fomos testar o carro, aquilo correu mal e houve um acidente grave para mim. O Roberto não se magoou muito, eu sim, magoei-me, fiz 3 fraturas na coluna. Eu fiquei sem andar, eu fiquei de cadeira de rodas durante algum tempo. Meu Deus. Sim, passei um bocado... Os acidentes perseguem. Sim. Mas em 2001 eu tinha uma teimosia de voltar a fazer um rally e fiz um rally a conduzir um Peugeot Kit Car, uma volta à ilha, mas mais só naquela de entrar num rally. Pronto, encerrar. Encerrar a minha carreira nos rallies em 2001. Não se encerra uma carreira com por causa de um acidente, exatamente. E então em 2001 eu encerrei. Muito bem. Portanto, trabalhou com 3 pilotos, é uma pergunta difícil, mas eu vou fazer. Como é que descreveria qualquer um deles? Luís, Horácio Franco, Roberto? Pilotos muito diferentes, todos eles com vontade de ganhar. É assim, o Horácio era um piloto que já tinha uma carreira muito grande. Portanto, eu com o Horácio fui aprender. Com o Finn, nós aprendemos os dois. Com o Roberto, eu ajudei o Roberto. O Roberto era um piloto espetacular. Um piloto nato, um piloto com uma pessoa que conduzia toda a vida qualquer carro, caminhões, tratores. Portanto, era um piloto que gostava muito de andar depressa. E não tinha medo, não é? Não tinha medo. E a minha missão com o Roberto era tentar controlar a situação dentro do carro. Se por um lado o rally era uma paixão, a outra sua grande paixão, e que dura até hoje, é a música. Sim. E diz que isto é algo que vem da sua família, porque já o seu pai era um artista, e diz que aos 15 anos já começava a tocar na sua garagem, não sei se sim, nesta... naquela garagem ali. O lado do meu pai, da família do meu pai, todos eram músicos. Músicos que estavam sempre ligados à música e ao teatro. E não só, e à própria igreja, porque são família muito católica, e o meu pai sempre teve ligado aos coros, a minha tia tocava órgão na igreja, pronto, e desde pequenino, eu lembro-me de ir para a igreja matriz, para as missas, a minha tia tocava órgão, o órgão era preciso dar fole, e eu levava-me para dar fole no órgão. Mas o bicho de tocar música foi tanto que quando eu tinha a possibilidade de ir tocar bateria lá na bateria lá da Tuna, eu ia. Então, o primeiro instrumento é a bateria? É a bateria, sim. E o meu pai depois arranjou-me uma bateria, eu pedi uma bateria, ele arranjou conseguiu uma bateria, onde se montou aqui nessa garagem um pequeno estúdio, né? Onde os meus amigos como o Alfredo, o Jorge e o Alberto já eram mais velhos, já tocavam. O Alfredo é da minha idade e começou a tocar. O José Luís Dourado, que já não está entre nós, mas também tocava. O Marco Pimentel também tocava. O Paulinho da Ribeira Chão também tocava. O José Vitor Prata também tocava. E nós juntávamos ao fim de semana aqui na garagem e éramos uma banda de garagem. Nós tocávamos na festa dos amigos, de Borla. E o que é que tocavam?
naquela altura, o que estava na berra era Beatles. Beatles era o que nós conseguíamos ouvir através da rádio. Eu, além de tocar música, comecei por música nas festas. Ou seja, como disco-jockey. Sim, nos retiros. Os famosos retiros. Que hoje já não existem. Já não existem. Que não tinham dinheiro para ter bandas, mas tinham dinheiro para ter um rapaz a pôr música. Isso de ser DJ não tem nada a ver com hoje. Como é que não. DJ? Nem se chamava DJ. Nem se chamava DJ. Chamava-se disco-jockey. Que daí vem depois a designação de DJ. Não, era cassetes. Vinis. Portanto, quem já tinha um leitor de vinil que podia levar, levava. Senão, nós gravávamos as cassetes e usávamos as cassetes para pôr música nas festas. As festas sempre foram festas e sempre foram animadas. Até fiz festas com rádios. Rádio? Como não havia mais nada, era rádio. Pronto. E às vezes vinha a publicidade, tinhas de passar para outro rádio, que não tinha. Portanto, inventava. Quando nos 18 anos, quando começa a ter carta, começa a ir mais para a Ponta Delgada. Porque nessa altura, sem carta, eu era um rapaz da vila. Fazes essa transição quando tens carro e vais eu tenho amigos. Eu aí digo que fui convidado para ir para o Engel. Exatamente. Então, a minha ligação à Ponta Delgada faz-se logo para o topo. Porque a banda Engel era a maior banda de baile dos Açores. Como é que tu entras nessa banda? Porque eles são 3 deles que trabalham na Companhia de Escola Soriana. Na altura. E eu trabalho na Soriana, na vila. Pronto. E nós temos uma ligação. Eles sabem que eu tenho interesse pela música, que eu toco bateria, e eles convidam-me para ir aos ensaios deles e precisavam de um percussionista. E então, como era baterista, vamos tentar, não havia som, vamos tentar te meter como percussionista. Ora, só esse convite e essa ligação a eles, e poder estar com eles, foi o meu salto da vila para Ponta Delgada. E vocês faziam que espetáculos, basicamente? O Engel fazia tudo o que era festas, todos os bailes eram feitos por eles, os retiros do liceu em Ponta Delgada eram feitos por eles, mais tarde, porque antes havia outras bandas, mas o Engel começa a fazer isso. Começamos a fazer passagens de ano no Clube Bicalense e carnavais. Somos chamados para ir à base militar dos Açores para os americanos fazer passagens de anos, até que vamos à festa do Avante, que é o culminar dessa banda. Ao continente, à festa do Avante com música original, onde ficámos em segundo lugar com música original, que foi espetacular. E nós fomos e não ganhámos por uma, não sei bem porquê, porque na minha opinião a nossa música era melhor que a outra, mas isso é suspeito. Ficámos em segundo lugar, que foi um feito espetacular. Só ir ao continente e lidar com grandes músicos e com grandes técnicos daquela altura já foi um passo muito importante. Vamos pensar que eles ainda não estavam preparados que os Açores ganhassem o que quer. Não estava. Portanto, já falou na sua empresa, mas foi criada em 1991, a chamada Brumação. E fez vários festivais, como a Maré de Agosto, e entre outras coisas, e fez toda a sonorização da visita do Papa João Paulo II. Como é que foi estar tão perto do Santo Padre? Foi na minha carreira toda, e a trabalhar com N artistas internacionais, é o auge da carreira. Trazer o Papa a São Miguel foi um feito brutal, foi uma coisa fenomenal. E a minha empresa foi escolhida para fazer toda a sonorização onde o Papa passava. E sim, eu não tive ao pé dele, porque a minha credencial não permitia, mas tive como daqui para aquela parede. Ou seja, eu vi-lo, eu é que fiz o som da voz dele, isso para mim foi o auge da minha carreira. Uma experiência única. Sim, uma experiência única. O Ricardo tem lutado pelos artistas, pelas suas condições de trabalho e de vida, porque eles sofreram imenso com a pandemia. E até foi criada a Associação União Audiovisual, da qual é representante cá. A União Audiovisual nasce porque eu sou contatado por 4 ou 5 colegas e que arranjamos uma estratégia comum, logo com reuniões online. Nessa altura havia reuniões online comigo todos os dias. Nós reuníamos à noite para saber o que é que nós podíamos fazer. Pronto. De facto, fizemos muitos pedidos, e isso começou por pedidos. Houve uma volta a Portugal, que foi feita em bicicleta, com carrinhas, para pedir alimentos em Portugal inteiro, e inclusivamente São Miguel, nos Açores, nas Ilhas dos Açores e Madeira. E eu fui cofundador da União Audiovisual a nível de Portugal. Ou seja, mais esses tais amigos, formámos a União Audiovisual, que é uma associação sem fins lucrativos, que só recolhia e dava alimentos.
não mexia em dinheiro. Sim, pronto. E só dava alimentos a técnicos no continente, não a músicos. Ok. Pronto. Nos Açores, isso houve uma exceção porque há muito poucos técnicos profissionais, 2 ou 3. Havia muitos músicos a passar dificuldades, então abrimos exceção para os Açores para que quem fosse ajudado fossem músicos e não só técnicos. Aqui nos Açores nós dávamos alimentos, nós dávamos apoio às rendas, através das juntas de freguesia e conseguia não despejar, ninguém foi despejado. Tiveram na iminência de ser despejados e viver para a rua. Mas eu consegui, através das juntas de freguesia, mantê-los com casa e apoio psicológico. Portanto, esses artistas não tiveram direito a apoios porque não estavam registados numa profissão? Não estavam, não havia registro de profissão. Muitos deles estavam registados nas finanças com um CAI de outras atividades, um CAI errado, portanto também serviu para outro grupo de trabalho, que não tem nada a ver com a União Audiovisual, tem a ver com um grupo de trabalho que trabalhou o Estatuto do Profissional, o Estatuto do Artista, para que os CAIs fossem dados às pessoas certas e foram retificados os CAIs porque depois o Governo lançou apoios. Não sei se servir de alguma coisa ou não, o que é certo é que o Estatuto do Artista existe, na Assembleia da República, foi aprovado, os CAIs estão corretos, existem. Agora, se eles conseguem ganhar dinheiro e poupar, isso está neles. Foi-lhes dado a maneira de fazer isso. As ferramentas. Agora há uma coisa que é, se existe nesse momento, quando o artista passa um recibo, existe uma cruzinha que tu podes pôr se queres descontar uma percentagem para um fundo que fica, como há nos outros países, que fica para, num caso, uma catástrofe, tu podes ir buscar o dinheiro. De uma forma daqui nos Açores também dá alguma projeção aos nossos artistas, nesses grandes festivais que têm havido em que chamamos artistas nacionais e estrangeiros, abre sempre com artistas nossos. Isso tem acontecido? É frequente? Eu penso que pode acontecer mais. Eu penso que pode acontecer mais. Este ano no Nós Alive houve um exemplo espetacular, que foi um palco só para artistas portugueses. Não faltam artistas regionais com qualidade. Eu, por exemplo, faço agora dou um exemplo. O PDL White Ocean, eu é que organizo parte dos palcos dos artistas. Só tocam artistas daqui. Só. Há alguns açorianos que vivem no continente, vêm cá, mas são açorianos. Sim. E de outras ilhas também? E de outras ilhas. Eu não estou querendo dizer que se tem que tirar, não tem que tirar nada, tem que se dar mais um bocadinho aos regionais, dar mais um bocadinho de espaço. E os moldes com que são realizados os festivais, nomeadamente em termos de horários, há alguma crítica às vezes para o horário, porque começa muito tarde e acaba muito tarde? Eu acho que deve começar mais cedo. Eu acho que os festivais devem começar todos mais cedo e acabar mais cedo. Por exemplo, já temos um exemplo, a RFM este ano vai acabar às 3 da manhã. Sim. Ótimo. Começa mais cedo, acaba mais cedo. PDL White Ocean vai acabar às 4 da manhã e eu, por mim, acabava às 3. Se começares mais cedo e acabares mais cedo, se houver um maior controle da parte dos pais que acompanhem os miúdos de 12 anos, vão com eles e venham com eles. É melhor para eles, para os miúdos, sentem-se mais seguros. Mesmo que não estejam ao pé deles, estão com os amigos, mas estão lá. Isso é um conselho que eu deixo aqui a quem ouvir essa entrevista. Um bom conselho de alguém que percebe que anda nesses momentos. E continuando a falar em jovens, têm filhos e diz que 2 deles dedicam-se à música. Incentivou-os nesse sentido ou preferia que eles fossem engenheiros, como diz a canção do Jet Set? Não tem nada a ver com o que eles queriam ser. O que eu fiz foi, fiz aos meus 3 filhos à minha neta, tenho uma neta. Todos passaram por conservatório. Muito bem. Todos, eu acho que a música é a maior terapia que existe para um jovem ou para um adolescente. É uma forma, a terapia, a música, o desporto, tudo isso é bom para a cabeça dos jovens. O meu filho Francisco foi o único que quis o conservatório, segui, é a profissão dele. Pronto, já é mestre, já acabou o seu mestrado, tem 2 licenciaturas. Música mesmo. Música, violino e viola. Muito bem. O Miguel, que é DJ profissional, teve no conservatório 5 anos a aprender piano. E depois deixou o conservatório e foi para a parte de informática. Muito bem. O António é desporto, portanto está a tirar desporto, acabou a sua licenciatura em desporto, mas esteve no conservatório. Também aprender violino. Minha neta, que hoje em dia vive nos Estados Unidos, tem 20 anos, está a tirar direito, esteve no conservatório, aprender
tocar piano e guitarra e é uma pequena compositora. Portanto, faz música. Eu acho que todos os pais que possam pôr os seus filhos pequeninos a aprender música, mesmo que depois eles não queiram saber disso para nada, é uma mais-valia. A música é uma forma de se autodisciplinarem, de se concentrarem. Mais um bom conselho aqui de uma pessoa que percebe do assunto. Ricardo, qual é o tipo de música que mais ouves? Olha, eu ouço rock, ouço pop, ouço tudo um pouco. Depende do meu estado de espírito. Tenho algumas bandas preferidas, mas sou muito rock e pop. E um artista, uma banda preferida? Pá, é assim, Rolling Stones foi a minha banda sempre de eleição. Peter Gabriel, dos Genesis, é um artista, o meu maior artista, o artista de eleição é Peter Gabriel. Um espetáculo de sonho. O maior espetáculo do mundo nesse momento é o espetáculo de Coldplay. É um espetáculo, é uma emoção, ou seja, estares com 40, 50, 60, 70 mil pessoas e estares em comunhão através da tecnologia que eles usam, é fantástico. Pronto, isso é o topo da tecnologia, ou seja, eles conseguiram fazer com que num espetáculo musical nós estejas ali só ouvindo música, mas estejas numa comunhão, ou seja, és capaz de abraçar a pessoa que está ao teu lado de felicidade sem a conheceres de lado nenhum. Ou seja, é incrível. O que é que gostarias de partilhar com o mundo enquanto artista? Olha, assim, eu gostava que as pessoas tivessem respeito pelos artistas, respeito pelo ser humano que está ao seu lado. Em relação ao mundo é respeitar uns aos outros e ajudar uns aos outros. Atrás do artista há um homem, uma pessoa, um ser humano. Sempre. Muito obrigada, sempre. Ricardo. Obrigada pela oportunidade. Foi o Ricardo Cabral, um vilafranquense multifacetado, com assinatura no desporto automóvel, na música e no audiovisual. Quanto a nós, despedimos-nos por agora, ficando a promessa de regressar em setembro. Até lá, umas férias felizes, em paz com Deus e com quem nos rodeia.